Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Jesus, ele nos ensina a orar, uma oração padrão para as pessoas. Para as pessoas que não sabem orar de outra maneira, que não sabem se apresentar para Deus devidamente. E daí lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, Jesus ali ele expõe para nós a maneira que nós devemos orar. Como se apresentar para Deus, como pedir as coisas. Então eu convido você, reúna sua família, os seus filhos, pega a Bíblia, o material de anotação, e daí você vai precisar do papel, uma caneta para anotar, porque muitas vezes não dá para acompanhar, procurar. E daí você pode estudar a palavra de Deus depois. Então nós podemos ver, que essa oração que Jesus nos ensina, na Bíblia está escrito como oração dominical. E lá no versículo 9, então, Mateus, capítulo 6, versículo 9, a palavra fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui nesta oração, uma oração modelo que Jesus mostra vários exemplos de criarmos intimidade com Deus através da oração. Ele dá vários exemplos, cita várias coisas que nós podemos conversar com Deus e criar essa intimidade com Deus. E ali no versículo 9, nós podemos ver que Jesus ele mostra uma situação de chamarmos a atenção de Deus para nós. Como uma criança, ela chama a atenção do seu pai e fala assim: Pai nosso que estás no céu. Uma criança, quando ela vai querer chamar a atenção, ela fala: pai, ô paizinho, papai. Então ela chama a atenção. E aqui no começo da oração, Jesus dá esse modelo. Já fala assim: chame a atenção de Deus, chamando ele de pai. E ainda nesse mesmo versículo, nós glorificamos a Deus elogiando a ele. Nós falamos assim: santificado seja o teu nome. Santificado seja teu nome, que nós falamos. Então nós elogiamos, nos glorificamos. E qual o pai, qual a mãe, digamos, que não gostaria de ser elogiado pelo filhinho? Já que no versículo 10, Jesus ele orienta que nós pedimos que o reino de Deus venha até nós e que nós possamos participar do seu reino, participar da sua casa. E fala assim: venha a nós o vosso reino. Nós, então, entregamos aqui tudo no controle de Deus. Nós entregamos de tal maneira que gostaríamos que a terra fosse igual ao céu. Nós falamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Então, nesta oração, a importância dessa oração, logo no versículo 11, nós veremos que nós confiamos nas providências de Deus. E nós pedimos o pão nosso de cada dia. E nós falamos: o pão nosso de cada dia. Então nós estamos confiando todas as providências, não só do pão, mas de outras necessidades humanas que nós temos, nós estamos entregando na mão de Deus. Logo em seguida, no versículo 12, nós também pedimos e acreditamos que Ele pode nos perdoar, que Ele pode nos purificar dos nossos pecados, da maneira que nós perdoamos as outras pessoas. E nós falamos: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então precisamos perdoar as outras pessoas para que o Pai possa nos perdoar também. E
como se fosse em casa, você querendo ser perdão do seu pai e não perdoar seus irmãos. Então, ali é uma cobrança que a própria oração do Pai Nosso nos faz. Né? E assim Jesus nos orienta, faça assim. Agora, no versículo 13, Jesus nos ensina a confiarmos os nossos caminhos, as nossas atitudes diárias, na guarda de Deus. Nós falamos, não deixeis entrar em tentação, não cair em tentação. E ainda nesse versículo 13, que é o ponto principal onde eu quero chegar neste estudo, e voltaremos a falar neste assunto um pouquinho mais em frente, que é o livra-nos do mal, que é onde nós nos entregamos totalmente na proteção de Deus. Nesse versículo ainda, nós acreditamos que tudo está no controle de Deus. Nós falamos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E ainda, para finalizar o versículo, finalizar essa oração maravilhosa, nós concordamos em tudo o que falamos nessa oração. Nós mesmos assinamos embaixo com amém. Assim seja, nós falamos. Então, logo então nós fazemos uma oração que Jesus nos ensinou, uma oração que nós temos que pensar um pouco mais quando vamos orar, porque é uma oração completa. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, nós devemos estar prestando muita atenção nas palavras que falamos. Não pode ser uma simples oração repetitiva, né? Então, com essa oração, nós entregamos intensamente aos cuidados de Deus, toda a nossa vida. Nós nos comprometemos em tratar as outras pessoas como gostaríamos de ser tratados. E nós nos comprometemos inteiramente com Deus. Mas, para esse estudo de hoje, eu quero voltar ainda no versículo 13 e falar um pouco mais daquela parte final da oração. Ali no final da oração, da metade para o final, dessa oração modelo que Jesus nos ensina, ele faz 3 pedidos para Deus, faz 3 pedidos para o Pai. E nesses 3 pedidos que ele faz, ele engloba todas as nossas necessidades, as necessidades do ser humano. Ele engloba o material, o espiritual e o nosso moral. O material ali que nós podemos ver que ele pede, né? Mais precisamente assim, em cima do pão, do alimento. E na parte espiritual, ele pede para o perdão, né? O perdão dos pecados. E já na parte moral, ele pede ali o livramento do mal. Então, quero falar mais precisamente sobre o pedido de Jesus, quando ele fala para o Pai, livra-nos do mal. A questão é que, dependendo da versão bíblica que nós vamos ler, nós podemos ler livra-nos do mal, ou pode ser livra-nos do maligno. Então muda um pouco o sentido do que estamos pedindo para Deus. Mas, independente da versão bíblica que você tenha, se está falando mal ou maligno, Jesus deixa bem claro que a nossa vitória sobre o mal, somente a gente consegue vigiando e orando. Lá em Mateus 26, 41, Jesus fala assim, vigiai e orai para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, independente se for a palavra mal ou se for a palavra maligno, então é muito importante pedirmos para Deus que nos livre. Nesses momentos, nos momentos de confusões, de momentos de confronto com o inimigo, né, pedimos para nos conduzir para a vitória. E o objetivo do mal ou do maligno sempre será nos destruir. Mas a gente fica perguntando, mas que mal é esse? O mal da doença? O mal dos espíritos? Sim, pode ser tudo isso, pode ser isso e muito mais.
Ele pode falar que livra-nos da má consciência, da nossa má consciência, da má consciência das outras pessoas, do coração incrédulo, dos maus sentimentos que nós podemos ter, daquelas obras malignas que as outras pessoas fazem, que nós, talvez, muitas vezes, temos intenção de fazer, das más companhias e também de todo que tipo de forma do mal. Nós temos que pedir, livre-nos do mal. Livra-nos de uma má consciência, da má consciência que nos leva a sermos os mau caráter, né? A má consciência dos lucros fáceis das outras pessoas. Vendemos objetos, talvez objetos velhos, usados, e não apresentamos os problemas. E muitas vezes achamos algo e dizemos que o achado não é roubado, mas muitas vezes foi identificado de quem foi, talvez até o documento estava lá dentro. Então nós queremos nos dar bem em tudo e damos muitas vezes até preferência para pessoas bem vestidas, né? Imaginando que um dia teremos um retorno e recebemos as pessoas que chegam de carro, recebemos bem, chegou com carrão, fulano chegou. Outras vezes, agora já não preciso mais dos irmãos, eu já estou bem de saúde, já estou bem financeiramente, eu não preciso da igreja, eu já não preciso mais de Deus. Então vivemos impregnados de maldade e achamos que estamos sendo felizes. Então, muitas vezes nem percebemos que estamos sendo dominados pelo mal ou pelo maligno. Então, nos tornando um animal de carga, um escravo do pecado, carregando o pecado em nossas costas, fazendo a vontade do mal ou do maligno. E chegará um momento que as bênçãos de Deus vão acabar e as mãos de Deus vão encurtar. Isso é bíblico. E a consciência, ela vai apertar, já não vamos conseguir dormir, e quem vive dessa maneira, com consciência apertada, já não tem mais descanso. E nós temos que fazer essa oração: Senhor, livra-nos da má consciência, né? E também da má consciência das outras pessoas, dos incrédulos. Então, temos que pedir: Senhor, livra-nos da má consciência dos incrédulos. E também outro ponto: livra-nos de um coração incrédulo. O nosso coração já não acredita mais. Andamos em caminhos tortuosos, então temos que pedir para Deus para nos livrar disso. Para nos livrar também de pessoas que não creem mais em Deus, pessoas que não possuem mais um temor. Ladrões, assassinos, assaltantes, estupradores. Muitas pessoas já não estão mais crendo em Deus. Não acreditam, não tem mais um remorso nenhum. Lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, a palavra fala assim: Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar de Deus vivo. Glória a Deus. Então, que nós possamos viver na presença do Senhor, que o coração, esse coração perverso, esse coração que esteja longe, esse coração incrédulo que esteja longe de nós. E as pessoas que têm um coração incrédulo também que vivam longe de nós, né? Nós precisamos estar próximo das pessoas, sim, para evangelizar, não para conviver, se elas não queiram seguir a palavra de Deus. Então, livra-nos do mal, desses maus sentidos que muitas vezes nós temos. Nós muitas vezes temos maus sentidos. Nós temos ira, nós temos cólera, muitas vezes temos malícia, né? Livra-nos das palavras torpes que muitas vezes estão falando, das maledicências. Então já não podemos querer sempre ter a razão, né? Geralmente nós queremos ter a razão no trânsito, nós xingamos. Muitas vezes já nem se usa mais o freio, somente se usa a buzina. O carro não tem mais freio hoje em dia, parece que é só a buzina, né? Buzina e sai da frente, né? Nossos sentimentos têm que ser sentimentos de bondade. Nós devemos ser mais compassivos, mais perdoadores, né? Como Deus nos
perdoa lá em Cristo. Deus nos perdoa em Cristo. E nós também temos que ser assim. Então, Senhor, livra-nos desse mal, dessa obra maligna. Lá em 2 Timóteo 4,18, quando Paulo se encontra abandonado pelos homens, ele não se encontra abandonado por Deus. E daí ele fala, e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A que seja glória para todo sempre. Amém. Então Paulo aqui ele cita essa frase, pedindo para Deus me livre de todo mal, de toda obra e me leve para o reino celestial. Então nós devemos pedir para Deus sim que nos livre de toda obra maligna. A obra maligna que nós mesmos fizemos, a fofoca, muitas vezes intriga entre as outras pessoas, obras malignas que fazem para nós também, muitas vezes, macumbaria, feitiçaria, mau agouro, obras que vêm diretamente do maligno através de entidades perturbadoras que procuram afastar o homem de Deus. Tipo tranca-rua, exu-caveira, pomba-gira, e muitas vezes a gente não percebe, mas tem pessoas que estão com essas dificuldades, com esses problemas, incorporam esses tipos de pessoas que vêm até nós a perturbar a nossa mente. Então, Senhor, livra-nos do mal, né? Livra-nos, Senhor, da má companhia, né? E você? Eu quero pedir para você, você que está assistindo este momento, você está permitindo que as pessoas que você ainda nem conheça direito entrem na sua vida? Como é que está? Como é que você está? Você está deliberando pessoas assim na sua vida, sem conhecer, entrarem na sua vida sem você conhecer direito? Lá em 1 Coríntios 15:33, Paulo ele adverte: não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Então não podemos perder os bons costumes ensinados por nossos pais dentro da igreja, como Jesus nos ensinou, para andar com más companhias, que vão acabar com o nosso sossego, vão acabar com o nosso casamento, vão acabar com o nosso emprego. É só nós continuarmos nos misturando, continuar confiando em pessoas que não conhecemos e vamos ver isso aonde vai dar. Então, saia do meio desse tipo de pessoas, não toque nessas coisas imundas que eles te fornecem, que te oferecem, né? Não participe de festas oferecidas para entidades. Temos que fazer festa para Deus, não para entidades. Então, Senhor, livra-nos do mal, né? Livra-nos, Senhor, livra-nos de toda forma do mal. Do mal que eu tenho costume de fazer, do mal que outros fazem para mim e do mal que aceitamos em nossas vidas. Não aceite alguém profetizar contra a sua vida, não aceite alguém te chamar de fraco, não aceite alguém profetizar na sua vida que você não vai vencer, né? Você é um vencedor em nome de Jesus, né? Então não deixe que alguém profetize coisas ruins na sua vida. Em Romanos 12:9, Paulo nos orienta a nos detestarmos o mal, né? Detestarmos o mal e apegarmos ao bem, viver mais na presença do Senhor. Então vejam a importância tamanha desta oração que Jesus nos ensina. Tudo isso que nós ouvimos e pode ser muito mais ainda numa simples frase que ele fala. Ele fala diretamente para o Pai, né? E que ensinou nós a falar ao Pai, ao pedir ao Pai, livra-nos do mal. Talvez aos nossos olhos, uma simples oração, né? Uma simples oração que fizemos no dia a dia, que muitas vezes é orado até automaticamente, porque já nós até decoramos a oração. Mas o Pai Nosso é uma oração inteligente, é uma oração completa. São poucas palavras, né? Mas que engloba
toda a nossa relação com Deus. Homem, Deus, Deus, homem. Amém? Então, meus amados irmãos, isso foi o estudo para hoje. Que nós possamos cada vez mais estarmos prestando muita atenção nas palavras que falamos durante a oração do Pai Nosso. Amém? Quero agradecer a todos por participarem desse estudo, desse pequeno estudo, e até a próxima quinta-feira. Que Deus nos possa nos conduzir até lá, na sabedoria, na graça, na inteligência, para que a gente possa conduzir as nossas vidas na palavra dele. Oremos? Pai Santo maravilhoso, nós te agradecemos profundamente, Senhor Deus, por este estudo. Pai, que as pessoas aonde estiverem, Senhor Deus, consigam receber esta palavra, Senhor Deus, começam, Senhor Deus, cada vez mais a refletir em sua palavra, Senhor Deus, observar mais, Senhor Deus, o que falam contigo, que elas possam ter mais intimidade com Deus. Senhor Deus, abençoe a cada lar, a cada família das pessoas que estiveram escutando. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, eu te louvo e te agradeço. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém.